Natural do Irã, Adel Khosravi deixou sua terra natal devido à perseguição religiosa e viveu por um período na Turquia. Agora, morando no Brasil, ele se tornou o primeiro refugiado consagrado ao Ministério Pastoral Batista do país, dando início a São Paulo Arena Church, primeira igreja batista de língua persa no Brasil. Nesse Comunhão Entrevista, o pastor Adel vai destacar os desafios dessa nova missão e também vai contar sobre o trabalho que desenvolve na internet de evangelização e discipulado de iranianos. Você é do Irã? Você deixou seu país por causa de problemas com religião? Você foi para a Turquia e agora está no Brasil. Você pode contar sua história, sua trajetória do Irã até o Brasil? Antes de tudo, vou cumprimentar a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Então, há cerca de 15 anos, eu me tornei um crente. Eu era muçulmano, cresci em uma família muçulmana e há 15 anos eu escolhi ser cristão. Quando eu estava dentro do Irã, então, por muitos anos, 7 anos, eu pesquisei sobre religião, sobre minha identidade, e depois de 7 anos, recebi a evangelização de um dos meus amigos iranianos. E, em uma igreja no Irã, naquela época, em 2012, tornei-me um crente e escolhi ser um crente e escolhi Jesus como meu Senhor. Então, quando eu estava no Irã, ir à igreja naquela época também era muito difícil, porque a igreja estava sob perseguição. Mas até mesmo ir à igreja era muito arriscado por causa da religião, por causa da situação do nosso país. Depois de um ano, quando eu ainda estava no Irã, o governo do Irã decidiu fechar todas as igrejas que falavam em Farsi. Então nós tínhamos uma igreja. Em um domingo à noite, o governo veio e a polícia fechou nossa igreja e todas as igrejas iranianas de fala farsi. Por que estou dizendo igreja de fala farsi? Porque até hoje no Irã as igrejas estão abertas. Mas elas não têm reuniões em farsi, elas têm em armênio, sírio, inglês ou em outro idioma. Elas são igrejas católicas, são igrejas ortodoxas, estão abertas, mas não têm reuniões em farsi. Se nesse momento eu dissesse que a igreja no Irã está fechada, talvez alguém dissesse, não, as igrejas estão abertas, mas elas não têm reuniões em farsi. Então, o governo naquela época, em 2012, fechou todas as igrejas. E eu estava sob o risco de ser preso. E por causa disso, eu sei, porque vi muitos líderes e muitos pastores da nossa igreja serem presos. E o governo os colocou na prisão, eles estavam sendo perseguidos. Eu conheço a história da igreja do Irã naquela época, então decidi sair do país. Por isso, em 2013, eu vim para a bela Turquia. Quando cheguei à Turquia, comecei a manter e aprofundar minha fé cristã, porque eu realmente amo isso. Eu amo continuar aprendendo e crescendo. Eu amo aprender mais sobre a minha fé. Quando cheguei aqui, a situação geral estava consideravelmente melhor e mais estável. Eu tinha acesso ao aprendizado. Eu tinha acesso para crescer na minha fé. Então, entrei em um curso para ser missionário e pastor. Depois de um ano na Turquia, concluí todos os meus cursos e tive acesso para servir a igreja. Então, depois disso, durante 10 anos, vivi na Turquia como missionário, como pastor, e servi a igreja durante 10 anos em 3 igrejas diferentes, em 3 regiões diferentes. Se eu quiser resumir ou fazer um resumo, vou tentar explicar de forma breve. Nesses 10 anos, Deus nos abençoou, evangelizamos muitos muçulmanos iranianos e afegãos.
E em 10 anos, Deus nos abençoou. Nós, eu, minha esposa e nossa equipe, tivemos então a oportunidade de batizar mais de 300 crentes. Também mais de 2.000 pessoas aceitaram Jesus e se tornaram crentes. E também, quando eu estava morando na Turquia, comecei a desenvolver algo significativo na internet, especificamente dentro do Irã. Então, com grande dedicação, eu servi a minha igreja local. Mas essas igrejas eram na internet, dentro do Irã. Então, naquela época, estabelecemos mais de 700 igrejas e servimos muitos crentes dentro do Irã, por meio da internet. Mesmo hoje, continuamos esse ministério armado trabalhando na internet dentro do Irã. Então, depois de 10 anos vivendo como refugiado na Turquia, a situação ficou muito pior, porque o governo da Turquia descobriu que éramos missionários, estávamos vivendo lá como missionários, e eles não gostam disso, porque também na Turquia, o povo da Turquia é muçulmano, mas talvez o governo não seja muçulmano. Então a perseguição começou novamente. O governo da Turquia queria nos mandar de volta para o Irã, para a Síria ou para outro país. Eles nos deram uma carta. Vocês têm que deixar o país porque são um perigo para o nosso país. Eu perguntei a ele, por que eu sou um perigo? Estamos orando por você e pelos seus líderes. Estamos orando pelo seu povo, para que Deus abençoe o seu país. Mas eles disseram, não, vocês são pastores, vocês são crentes que evangelizam, então vocês são um perigo. Eu disse a eles, vocês não são um perigo, os terroristas é que são perigosos. Por isso, também na Turquia, por causa desse risco de perseguição e da situação instável, decidimos vir para o Brasil. Isso é muito interessante. Sua história traz esperança. Vamos para a segunda pergunta. Vocês são os primeiros refugiados a se tornarem pastores batistas no Brasil. O que isso implica para o seu trabalho e para a Igreja Batista? E sobre Jesus? O primeiro refugiado iraniano na Turquia que teve a honra de receber o batismo sagrado foi, de fato, meu próprio filho, meu amado filho, que na época tinha apenas 7 anos de idade, foi batizado por mim pessoalmente no ano passado em uma cerimônia muito significativa e emocionante. E também, nesta semana, vamos batizar mais 3 iranianos que se tornaram crentes. Ainda nesta semana. Isso tem um significado para nós. O significado é que a palavra de Deus, o reino de Deus, continua. E ninguém conseguiu parar, mesmo quando veio a perseguição, mesmo quando a perseguição tenta nos impedir. Mas a obra continua e ninguém conseguiu pará-la. Isso é incrível. Por que é importante ter uma igreja que fale persa no Brasil? Sim, é claro, por causa dos muitos iranianos ou afegãos. Quando eles chegam ao Brasil, ainda são novos. Eles não conseguiam entender o português ou não conseguiam falar português. Eles vão para a igreja brasileira, o que é uma ideia muito boa. Quando eles vão, eles veem o louvor, o culto, mas tudo isso é em português. Eles precisam de uma igreja iraniana ou persa para que possam falar em sua própria língua materna e assim melhorar significativamente a comunicação também. Se então também tiverem um pastor iraniano, podemos de fato nos entender muito melhor, até mesmo em árabe, com uma comunicação mais fluida e completa. Por causa da diferença de cultura, diferença de idioma, é importante que as pessoas tenham acesso à igreja persa, mesmo no Brasil. Isso é incrível. Você lidera a primeira igreja batista que existe em São Paulo. É uma igreja para refugiados? Nós começamos uma igreja.
A igreja é um lugar de acolhimento. A porta principal da igreja está sempre aberta para receber o refugiado, até mesmo para quem não é refugiado. Qualquer um, se quiser, pode ter acesso, porque em persa nós temos acesso direto ao vasto mar Mediterrâneo. Temos acesso e ao Tajiquistão. Qualquer um que fale persa pode se juntar a nós. Refugiado, não refugiado. Não há diferença. Ok. Que trabalho a igreja realiza atualmente? O que você deseja fazer no futuro? Sim, no futuro, segundo de acordo com a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 28. A missão, a grande missão, Jesus disse, vão e façam discípulos. Essa é a nossa estratégia para o futuro. Nós começamos, continuamos, evangelizamos e queremos expandir nossa igreja para alcançar e ajudar muitos iranianos, afro-americanos ou do Tajiquistão, e desejamos servi-los e ajudá-los. No futuro, desejamos criar uma comunidade persa, mesmo onde quer que estejam em suas igrejas. E esse é o nosso futuro. Isso é bem interessante. Qual é o grande problema da Igreja Areniana de São Paulo atualmente? O grande e desafiador problema é reunir e encontrar os persas, pois é uma mega cidade enorme, imensa e complexa. E encontrá-los e ter acesso a eles é um pouco difícil. E o segundo desafio para nós é a questão da distância. E as pessoas, quando querem vir à igreja por causa da distância, 2 horas, 1 hora, por causa da distância, por causa disso. Mas vamos tentar resolver essas questões, vamos tentar melhorá-las de forma significativa. Ok, obrigado por compartilhar. O que você espera para o futuro da primeira igreja batista persa no Brasil? Qual é a minha esperança para o futuro? Nós amamos avaliar. Amamos muito alcançar mais e mais pessoas em nossa igreja. Mas também há uma outra esperança, uma esperança diferente. Eu faço discípulo na minha parcela mais iraniana. Adoro liderar o futuro da nossa igreja. Porque se tivermos um líder moral como os pastores iranianos, podemos fazer melhor. Então estou pensando em fazer um discipulado para eles. Para o líder, ou ser um servo, ou evangelizador, ou missionário, etc. Se eu fizer esse discipulado, poderemos continuar melhor e mais fácil. Porque eu não conseguiria fazer isso sozinho. Preciso de mais líderes, mais pastores iranianos para fazer isso juntos. Essa é a minha esperança. Isso é incrível. Você fala sobre Jesus para iranianos e na internet. Como você faz isso? Ok. Na internet nós temos uma grande e valiosa oportunidade, especialmente quando se trata de mídias sociais. Então, eu utilizei e apliquei minhas habilidades e conhecimentos específicos nas redes sociais. Nós tentamos encontrar pessoas no Instagram, em grupos do Telegram ou em qualquer espaço onde haja iranianos ou pessoas de outras nações, como Afeganistão, Tajiquistão, no Facebook, em todo lugar, para encontrá-los, conversar com eles dessa forma na internet, nas redes sociais e estabelecer uma conexão significativa. É muito interessante. Quais problemas os cristãos enfrentam no Irã? A igreja está crescendo no Irã? Sim, com certeza. A igreja está crescendo de forma notável dentro do Irã, porque o Irã possui a igreja que mais cresce em todo o mundo. E ela está crescendo e se fortalecendo sob uma perseguição intensa. Na perseguição.
Mas, mesmo hoje em dia, a igreja tem crescido significativamente. E, infelizmente, há muitos problemas e desafios a serem enfrentados. Quando eles prendem os crentes ou os pastores, eles os colocam na prisão por mais de 10 anos, mais de 20 anos. E então, quando o governo os prende, eles os mandam para o tribunal e, sem um parlamento legal e devidamente constituído, dão-lhes um tempo de prisão muito mentiroso e completamente injusto. Então, essa é a situação mais difícil e desafiadora dentro do Irã, uma verdadeira crise humanitária. Mas há muitos líderes iranianos que conhecem essa situação, mas eles amam Jesus e querem continuar, e estão servindo ao Senhor mesmo dentro do Irã. Posso imaginar o quão difícil foi terminar. Que mensagens você quer? Que mensagens você tem para os refugiados iranianos no Brasil? Você pode convidá-los para a sua igreja? Sim, esse é o meu amor. Eu amo fazer isso e agradeço por nos dar essa oportunidade. Como pastor iraniano, essa é a minha esperança. O Irã tem uma comunidade iraniana. Mesmo no Brasil, quando vejo a sociedade brasileira, há uma comunidade, muitas comunidades de diferentes nações. Eles vivem no Brasil e têm sua própria comunidade. Este é o nosso momento de ter uma comunidade cristã iraniana. Convido todos os iranianos, todos os afegãos, todo o pessoal do Tajiquistão, qualquer pessoa que fale persa, pode vir à nossa igreja. Podemos ir até Deus, ler a palavra de Deus e servir uns aos outros no amor de Cristo. No amor de Cristo, nós somos iguais. Podemos crescer e formar a comunidade iraniana. Obrigado. Muito obrigado por esta conversa. Foi uma bênção ouvir você e sua história. Que Deus continue abençoando sua missão. Muito obrigado por nos ajudar. Obrigado. De nada. Obrigado por dar esta oportunidade. Obrigado por tudo e divirta-se. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais? Basta acessar comunhão.com.br. Siga-nos nas redes sociais e fique atento às novidades.